Fala, torcida do Vasco, sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Barbieri volta a falar sobre o início de trabalho no Vasco para a temporada de 2023. O novo técnico do Vasco está colocando a mão na massa no início de trabalho na Colina para a temporada de 2023. O técnico vem trabalhando forte juntamente com sua equipe e os demais reforços que aos poucos vão chegando a São Januário para começar a dar uma cara nova ao clube. Com os 6 reforços recém-chegados ao clube, o técnico tratou de falar novamente um pouco mais sobre este início de trabalho. Abre aspas, é um início de trabalho com algumas chegadas e também saídas. Estamos no processo de reformulação e de construção de um elenco por todo. Paralelo a isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar com aqueles que já estavam na temporada passada. E à medida que os jogadores novos vêm chegando, a gente vai inserindo eles nos processos. Fecha aspas, disse Barbieri em um primeiro momento. O treinador ainda tratou de falar um pouco mais sobre o desafio que vem tendo ao comandar o Gigante. Abre aspas, é um desafio bastante bacana, um desafio importante. Muitas vezes a gente consegue avançar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo, a gente tenta inserir, dar alguns passos atrás, fazer com que todo mundo se aproxime de estar no mesmo estágio. Acho que isso ainda vai levar algumas semanas para poder tomar forma, fecha aspas, disse ele. O clube, de forma interna, vem passando por uma série de testes. Teve mais um neste sábado, em um confronto contra o Nova Iguaçu. O Vasco tratou de jogar mais um jogo treino para aprimorar ainda mais o entrosamento dos novos jogadores e também fazer algumas alterações na ideia de jogo implementada por Maurício Barbieri. O resultado foi positivo, o clube conseguiu conquistar uma vitória por 3-1 com gols de Pedro Raul, Zé Santos e também Aguinaldo. Os 3 atacantes conseguiram marcar para a equipe que saiu vitoriosa em mais esse teste realizado por Maurício Barbieri. Este jogo treino inclusive contou com a presença de todos os reforços que chegaram ao Vasco e que já foram anunciados. O time titular começou com Alexander, Puma Rodrigues, Léo, Robson e também Lucas Piton na defesa, De Luca, Figueiredo e Nenê no meio de campo, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul com um trio de ataque. Este vai se desenhando para ser o time titular do Vasco para os primeiros jogos da temporada. Como o jogo treino foi dividido em 2 etapas, a primeira contou com a presença de um time basicamente titular e o segundo com jogadores reservas. Um outro terceiro tempo também foi utilizado para colocar aqueles jogadores que pouco atuaram. Esses testes também vão servir para que jogadores possam se destacar e também subir o nível de competição entre as posições no elenco. Meio atacante toma atitude e surpreende o Vasco. O Vasco foi surpreendido ainda neste sábado com a presença do meio atacante Alex Teixeira, que atualmente está sem contrato, mas ainda busca negociar uma renovação juntamente com o Vasco. De acordo com Lucas Pedrosa, o jogador teve presença no CT neste sábado para se reunir com a diretoria. O jogador, que teve seu contrato encerrado após ainda não renovar, fez com que essa atitude tomada por ele indique uma possível permanência em São Januário para 2023. Considerada a principal contratação do Vasco durante o segundo semestre de 2022, o jogador não conseguiu desempenhar o futebol esperado e terminou a temporada no banco de reservas. Porém, a diretoria ainda acredita que com uma boa pré-temporada sendo feita por ele juntamente com os demais companheiros de elenco, ele possa sim desempenhar um futebol com um nível bem mais superior. Ele recebeu alguns contatos de clubes inclusive da Série A, porém optou por não avançar, torna o Vasco uma prioridade maior neste atual momento. Em caso de uma renovação, o jogador já deve iniciar a próxima semana de treinamentos
juntamente com seus companheiros. Alex espera que o Vasco possa também montar um elenco mais competitivo em relação à temporada passada e que o clube possa evoluir em seu nível técnico. Falando em elevar o nível técnico, o Vasco planeja a contratação de um jogador que pode muito bem contribuir com esta pauta. Isso porque o volante Jair voltou a ser comentado em São Januário e agora como uma das prioridades do clube para o próximo ano. Para o atual ano, o Vasco negocia diretamente com ele um acordo salarial e também com o Atlético uma compra em definitiva do volante, que é titular na equipe do Atlético Mineiro. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte. Em um primeiro momento, o Vasco apenas analisava e observava a situação de Jair. Os dois clubes tentam entrar em um acordo em relação a valores que serão passados pela contratação do volante. Esta seria a 8ª contratação do Vasco para a temporada de 2023. Com certeza, um jogador que chegaria para ser titular e elevar o nível técnico da equipe, que busca também montar um meio-campo muito forte para que Maurício Barbieri possa trabalhar. O jogador passou por sua melhor fase na carreira em 2021, quando conseguiu conquistar inúmeros títulos com a equipe mineira. Desde 2019, o jogador é um dos principais volantes do país. O Atlético inclusive disse sim ao Vasco por uma proposta de 15 milhões de reais. Na busca por um meio-campista clássico e articulador de jogadas, Vasco faz procura por colombiano que atua na Europa. Todo mundo sabe que o Vasco está mais do que nunca de olho em um meio-campista que possa desenvolver jogadas no novo elenco do clube que vem se desenvolvendo nas últimas semanas. Paulo Brax e companhia vem observando alguns nomes e fez uma procura pelo colombiano Jorge Carrascal, que atua no CSKA de Moscou. A informação foi repassada pelo Palco do Esporte. O jogador de 24 anos está desde 2021 na Rússia, após ter sido adquirido juntamente ao River Plate, onde conseguiu se destacar bastante e chamar a atenção. Por lá, na temporada de 2022, ele tem 18 jogos atuando, com 5 gols marcados e 1 assistência. O meia ofensivo tem um contrato longo com a equipe russa até o meio de 2026. Camisa 8 da seleção colombiana, o jogador é cria do Milionários da Colômbia. A possibilidade dele não continuar na Rússia é real. O Vasco também trabalha com paciência para fechar com um jogador de muita qualidade para este setor em específico. Inúmeras opções são avaliadas de forma interna e o clube quer uma concretização até pelo menos abril. Carrascal conseguiu atrair o interesse da Europa com o seu futebol desempenhado na equipe do River Plate, onde conseguiu conquistar uma Recopa Sul-Americana, uma Copa da Argentina e também um campeonato nacional. De acordo com o Transfer Market, o seu valor de mercado atual é na casa de uns 9 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais na cotação atual. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco, com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial, que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.